Este vídeo trata da presença fundamental e indispensável das plantas entre o povo de terreiro, entre as religiões afro-brasileiras e as tradições de matriz africana. Eu sou o Pai Jean, dirigente do terreiro Encruzilhada do Axé, terreiro de Umbanda, Cruzada e de Quimbanda. Sou pesquisador acadêmico das religiões afro-brasileiras, com doutorado e mestrado. Também sou engenheiro florestal. Segue o vídeo e curtam e compartilhem. Se inscrevam no canal. A pessoa afro-religiosa, ela percebe os seus deuses, os seus espíritos, que são os orixás, os voduns, os inquices, exus, pombagiras, caboclos, pretos velhos, entre outras entidades, em diversas correspondências com os elementos da natureza, com lugares da natureza, com fenômenos da natureza. Esses entes cósmicos habitam esses diversos lugares e estão presentes neles. E por meio dos rituais, a força divina destes espíritos é ativada em cada elemento. Podemos falar de toda uma ecologia que atravessa cada parte do cosmos. Entretanto, falaremos especificamente sobre os vegetais, e os vegetais têm as suas partes, as folhas, o caule, as raízes, os frutos e as sementes, e cada um deles pertence aos entes cósmicos e é classificado assim por uma botânica afro-religiosa ou etnobotânica, como alguns preferem nominar. O povo iorubá tem a frase Kosi Ewe, Kosi Orixá. Sem planta não tem orixá. E eu digo também que sem planta não tem Exu, sem planta não tem caboclo, sem planta não tem preto velho e nenhuma entidade afro-religiosa. As plantas, de uma forma geral, são indispensáveis para que essas entidades cósmicas, essas divindades, possam estar se presentificando e agindo dentro dos terreiros. Desde uma iniciação, onde diferentes plantas são maceradas e rezadas, inseridas na cabeça do iniciado, até mesmo em uma oferenda, em banhos de descarrego, em defumações, em sacudimentos, em limpezas, em assentamentos, onde tanto o banho das ervas vai constituir o assentamento, quanto as favas, que são as sementes, o obi, orobô, aridã, alibé, entre diversas outras favas, e cada orixá vai ter a sua fava também. E da mesma forma que cada orixá tem as suas folhas e entre outras correspondências. Isso faz parte da classificação de mundo das pessoas afro-religiosas, e essa característica também influenciou muito a medicina popular brasileira, de uma forma geral, mesmo que não esteja vinculado a algum ritual afro-religioso. Também influenciou conhecimentos das benzedeiras, os conhecimentos dos mercados, das feiras, que ocorrem em diversos lugares, desde o Rio Grande do Sul, em Salvador, onde os comerciantes vendem as ervas
que são empregadas em rituais ou para outras finalidades. Também se misturou com conhecimentos dos herveiros, dos mateiros, e entre uma diversidade de práticas no Brasil. Isso faz parte das bases civilizatórias africanas, da contribuição dos africanos para a constituição da nossa civilização. Isso é uma parte, existem várias outras dimensões que também nós podemos estar listando a partir da música, a partir da linguagem, entre outras. Entretanto, falaremos sobre os vegetais. A influência dos vegetais, da forma que está presente, que está colocada, ela vem do contato do africano que foi escravizado com as matas densas nativas das Américas, muitas das quais eles não tinham conhecimento, mas assimilaram essas ervas por meio da semelhança de algumas folhas e principalmente no contato com o indígena, daqueles que se refugiavam nos quilombos, que os quilombos sempre foram lugares de acolhimento, e que ensinaram aos africanos refugiados nos quilombos sobre o conhecimento da botânica nativa. E também o conhecimento botânico afro-religioso. Muitos trouxeram da África as suas plantas, o conhecimento das plantas que tinham na África e foram trazidas principalmente depois da abolição. Plantas como o dendezeiro, o orobô, o obi, entre outras, o quiabo, eram plantas africanas. E as plantas do comércio internacional que estava se conformando por meio dos colonizadores. As plantas que estavam nas Américas, que eram comercializadas na África, e muitos africanos já vieram da África com conhecimentos das plantas que estavam aqui no Brasil. A exemplo do milho, da mandioca, da batata doce, e entre outras, a cana-de-açúcar, plantas que eram comercializadas na Ásia, a exemplo da mangueira, da jaqueira, do tamarindeiro, e entre outras. O africano assimilou este conhecimento global dos vegetais também, junto aos vegetais presentes aqui nas Américas, conformando um novo conhecimento botânico. E vale ressaltar que todas essas plantas mencionadas, e entre muitas outras, de diversas partes do globo, são percebidas pelas pessoas iniciadas nas tradições de matriz africana enquanto sagradas e possíveis de serem ritualizadas de alguma forma, são percebidas enquanto correspondentes com um ou mais deuses ou ancestrais. Entretanto, qualquer planta, ela apenas passa a vibrar, a atuar enquanto uma força do orixá, enquanto axé, após passar pelo procedimento ritual, após passar por uma reza ou por um encantamento, a exemplo do boldo, que é uma planta de Oxalá, os diferentes boldos que tem, tanto o boldo chileno, quanto aquele boldo mais miúdo, por exemplo, são de Oxalá, o orixá Oxalá. E ele apenas passa a responder espiritualmente, enquanto axé de Oxalá, após passar
por um encantamento, por uma reza. E existem diferentes procedimentos, dos mais simples aos mais complexos, a depender da tradição afro-religiosa. A figueira, ela apenas vai passar a vibrar as forças da Orixá Yansan, da Pombagira da Figueira, do Exu Figueira, ou de outras entidades da Figueira, após passar por este procedimento ritual. A mesma coisa a mangueira, vai expressar as forças, os atributos do Orixá Ogum ou do Exu Mangueira, após passar pelos procedimentos ritualísticos. As plantas, elas dão vida para o orixá e a entidade se manifestar no plano físico. Nós temos um conceito muito interessante, o da menga verde. A menga é o sangue. E as ervas, elas fornecem a menga verde, o sangue verde, que macerado e rezado da forma adequada, libera o axé, a força vital, a força mágica, para o orixá e a entidade estar realizando aquilo que nós solicitamos para realizar. Então a menga verde, ela dá vida para o orixá na nossa cabeça, numa iniciação. Dá vida para o orixá no assentamento ou na firmeza, que é a morada dele no terreiro ou na casa da pessoa que ele cultua. E dá força para que ele esteja vivo e presente. Este é um dos pilares presentes e comuns em todas as tradições de matriz africana, sejam elas nas diversas umbandas e suas ramificações, nas quimbandas e suas ramificações, nos candomblés de nação Nagô, Queto, Jeje, tambor de mina, nos xangôs, nos batuques de nação Oió, de nação Ijexa, Nagô, Cambinda, e nas diversas tradições de matriz africana nas Américas e nas Áfricas também. O povo indígena também tem uma relação com os vegetais que muda em alguns procedimentos e em alguns entendimentos, mas existem esses atributos espirituais que fazem os vegetais estarem presentes, tanto que são o povo das florestas. O povo que praticava magia na Europa, sejam as bruxas, as camponesas, ou também aqueles que praticavam outras modalidades de magia, as plantas participavam de diferentes formas imprescindíveis também. Tanto que existem diversos tratados de botânica oculta e diversos conhecimentos que são registrados. Inclusive o conhecimento das benzedeiras também, muitos vêm a partir desta raiz, que se cruzou também com elementos afro-religiosos. Então toda pessoa afro-religiosa, toda pessoa que se diz bruxa, feiticeiro, macumbeiro, pai de santo, mãe de santo, tata, mameto, yalorixá, babalorixá, deve ter um vasto conhecimento ao respeito dos vegetais e toda a sua diversidade. No meu TCC, quando eu entrevistei 13 sacerdotes de religiões afro-brasileiras na região sudoeste do Paraná, nós encontramos, rastreamos 183 espécies vegetais distribuídas em mais de 70 famílias botânicas que eram e são empregadas pelos sacerdotes. Na minha dissertação de mestrado, apenas de um terreiro que foi etnografado, o terreiro do pai Aldacir, que é meu pai de santo, foi registrado a presença de 162 vegetais, utilizados tanto na forma de folhas, mas presente em alimentos, de oferendas,
as favas e entre outras modalidades, os frutos. Então, a pessoa afro-religiosa é uma pessoa ecológica, é uma pessoa que é constituída pela presença imprescindível dos vegetais. Então, se você é uma pessoa iniciada em algum terreiro, independente de qual seja, eu sugiro que, se você tem uma casa e tem um quintal, que você comece a mapear as plantas que estão no teu quintal e ver qual planta que corresponde com qual orixá, ver em qual uso que você pode estar efetuando ela, no banho de descarrego, na defumação. E se for ingerir a partir de um chá, que você saiba o que esteja fazendo na dosagem certa e que não tenha nenhum problema, nenhuma alergia e nenhuma contraindicação com o seu corpo também. E, neste contexto, no contexto das catástrofes climáticas, a pessoa afro-religiosa, as pessoas afro-religiosas enquanto coletivo, se mostram como guardiões desses saberes da natureza. Essas pessoas afro-religiosas, que por muito tempo foram classificadas pelos colonizadores, por aqueles que se diziam porta-vozes da educação, pelos bispos e por aqueles da elite, enquanto pessoas atrasadas, selvagens, primitivos, charlatões, agora emergem enquanto guardiões de um saber tradicional de grande importância, em simetria com os pesquisadores acadêmicos, e são relevantes de serem colocados em evidência para que possamos buscar alternativas para compor um mundo mais diverso de pensamento e de ecologia. Muito axé a todos! Se gostou desse vídeo, curta, compartilha e comenta. E deixem as suas sugestões e dúvidas.